Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nesta videoaula as raízes ou os zeros de uma função e como representar graficamente esta raiz. Inicialmente, o que é a raiz ou zero de uma função? A raiz ou zero de uma função é o valor do x, ou os valores de x, no caso de existir mais de um, para f de x igual a zero. Vejamos aqui então um exemplo. Determine e represente graficamente a raiz da função f de x igual a 2x menos 4. O que nós queremos saber aqui? Nós queremos saber qual é o valor de x para que f de x seja igual a zero. Ou seja, se f de x é igual a zero, isso significa dizer que menos 2x mais 4 é igual a zero, porque f de x é igual a menos 2x mais 4. Esta é uma equação de primeiro grau e a sua solução é bastante simples. Basta isolarmos o valor de x. Portanto, 2x é igual a menos 4. O 2 que está multiplicando passará dividindo, portanto, x menos 4 dividido por menos 2. Percebam que mantém o sinal, porque todo o 2x está multiplicando, todo menos 2 está multiplicando x, logo todo ele virá dividindo. Logo, a raiz ou o zero da função será x igual a mais 2. Ou seja, para x igual a 2, f de 2 é igual a zero. Portanto, nós temos o ponto de coordenadas 2, 0, que graficamente significa um ponto sobre a reta x, uma vez que a reta x ela cruza o eixo y exatamente no ponto 0. Esta é a posição da raiz ou, por motivos óbvios, zero da função. Nós vimos que quando não é definido o domínio contra o domínio da função, é porque nós admitimos que tanto o domínio quanto o seu contradomínio é o conjunto dos números reais. Logo, a função terá como representação gráfica o conjunto de todos os pares ordenados que eu posso associar a x, correspondendo-se com os y, ou seja, o f de x. Isto nos leva a que ou a nossa função poderá ter esse tipo de comportamento, ou o comportamento inverso. De qualquer forma, a nossa função irá cruzar o eixo x na raiz ou zero da função. Vejamos aqui um segundo exemplo. Determine e represente as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Esta é uma função do segundo grau, ou melhor, uma função quadrática. E para que eu determine a sua raiz, ou seja, para que eu saiba quais os valores de x para f de x igual a zero, eu tenho que estabelecer, então, que f de x, que é o x ao quadrado, menos 3x mais 2, seja igual a zero. Esta é uma equação do segundo grau. E a solução de uma equação do segundo grau passa pelas expressões delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x será dado por
menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta obtido anteriormente, dividido por 2 vezes o a, onde o a é o coeficiente de x ao quadrado, portanto 1, o b, o coeficiente de x à primeira, portanto menos 3, e por último o c, o termo independente, portanto mais 2. Aplicando, portanto, as regras acima, o delta será o quadrado do menos 3, menos 4 vezes o valor de a, que é igual a 1, vezes o valor do c, que é igual a mais 2. Ou seja, o nosso delta será menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 2, menos 8. Nosso delta, portanto, será igual a mais 1. Se o delta é igual a mais 1, as raízes, ou seja, os valores de x, serão dados por menos o valor do b, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é igual a 1 mesmo, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Ou seja, temos duas possibilidades para x. Uma primeira possibilidade, menos o menos 3 mais 3, mais a raiz de 1, que é 1 mesmo, sobre 2. Isto aqui será 3 mais 1, 4, sobre 2, 2. E uma segunda possibilidade para x será 3 menos a raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes 1, 2. 3 menos 1, 2, sobre 2, 1. Ou seja, as raízes serão, as raízes são x igual a 2 ou x igual a 1. Portanto, nós temos no gráfico os pontos. Para x2, a função f de x vale 0, que equivale ao ponto para x2, f de x, 0. Então, a função cruza o x nesta posição, ou 1, 0. Ou seja, para x1, f de x, 0. Então, a função cruzará também nesse ponto. De novo, nós sabemos que o domínio da nossa função é o conjunto dos números reais. Portanto, a nossa função passará por aqui e também por aqui. Como ela se comporta? Nós não sabemos ainda porque nós não analisamos o comportamento gráfico de uma função quadrática. Mas ela pode tanto se comportar desta forma, ou seja, vindo da região positiva, atingindo um valor que vamos ver aqui, um mínimo, voltando para a região positiva em y, ou se comportar de forma contrária. Ela pode vir da região negativa de y, passar pelo zero da função, atingir um valor máximo e voltar para a região negativa. De qualquer forma, como vimos anteriormente, ela irá cruzar o eixo x tanto na posição mais 2 quanto na posição mais 1. Lembrando, eu tenho outros vídeos sobre os diversos conteúdos matemáticos em minha página, que podem ser consultados a qualquer momento para esclarecer as suas dúvidas. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter ajudado na compreensão do significado das raízes ou zeros de uma função. Até a próxima!